A paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Bom, nessa noite, eu tava preparando uma mensagem e Deus acabou me levando para outra passagem que fala muito no meu coração. E eu creio que é justamente sobre isso que Ele quer falar contigo e comigo também. Essa é uma palavra maravilhosa que se encontra em 2 Crônicas 20. Eu vou pedindo que tu procure, porque é uma palavra um pouco mais extensa e a gente vai ver alguns versículos muito importantes. Eu te peço que agora, em unidade, a gente feche os nossos olhos e vá orando, buscando a presença do Espírito Santo para que Ele conduza essa palavra do início ao fim e que somente Ele seja glorificado. Amém. Senhor Deus magnífico, Deus todo-poderoso, Rei dos reis, Senhor dos exércitos, agora nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Nos colocamos, Senhor, para ouvirmos a Tua mensagem, Pai. Me usa apenas como um instrumento, um canal de bênçãos, Pai. Que meu eu venha diminuir, o Teu Espírito venha florescer. Coloca as palavras certas na minha boca para falar com cada um cada um que vai assistir essa mensagem, Senhor. Eu profetizo que em nome de Jesus Cristo seja derramado um óleo sobre a vida de cada um, Senhor, e que toda aflição que eles estejam passando, Senhor, que eles encontrem uma chave nessa noite através dessa ministração. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra que Deus estava me dando era sobre uma atitude de Jonatas, lá em 2 Samuel, em 1 Samuel. Só que o Espírito Santo eu comecei a orar, pedindo direcionamento para Deus, e o Espírito Santo começou a falar que não era isso que ele queria falar nessa noite. E aí eu demorei aqui para pesquisar um pouquinho mais sobre a mensagem, porque para entender mais o que Deus queria falar contigo. E essa mensagem ela se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20. E o bacana seria podermos ler toda ela para que tu pudesse contextualizar. Mas eu vou ler alguns versículos que Deus chamou a atenção. Neste momento a gente está vendo que o rei Josafá, rei de Judá, eles estão começando a enfrentar o exército moabita e os amonitas, junto com os neonitas que invadiram Judá. Então Josafá, ele olha assim, e embora o exército dele fosse forte, não se comparava a 4 nações que estavam tentando invadi-la. E enquanto eu lia sobre isso, o Espírito Santo me ministrava que como a gente se apega a números reais, Josafá, a gente vai ver que ele começa a orar a Deus, e essa foi uma atitude sensacional dele, mas ele se desespera, porque ele começa a olhar com olhos naturais, e quando 4 nações se levantam contra ele, ele pensa, cara, eu não tenho exército suficiente para isso, eu não sei resolver esse problema. E trazendo para os dias de hoje, a gente começa a ver problemas, situações, coisas acontecendo nas nossas vidas, e a gente começa a nos questionar como resolver isso. E a gente vê no capítulo 3, vai falar que Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. E o Espírito Santo falava sobre isso no meu coração, que em todo momento de angústia, aflição, felicidade, nós temos que buscar refúgio no Senhor. Sabe, embora a gente sinta medo, e essa semana eu vi num podcast, o pastor liberou uma palavra falando que toda vez que tu tem medo, é que tu não tá confiando no Senhor. E tu esquece que Deus, ele tá no controle de tudo. Ou tu pelo menos deveria deixar que ele tomasse todas as decisões, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porém, a gente ainda tem espaço pro medo. Só que a atitude de Josafá perante o medo é que faz toda a diferença. Ele podia então ter se escondido, ele podia então ter deixado o país à ruína, ele podia então ter sido paralisado, mas não, ele pega e faz a única coisa que traria um resultado. Ele então se prostra e ora a Deus. E quantas vezes a gente esquece de fazer isso? Ou a gente espera a situação chegar lá no fundo do poço para fazer esse pedido e entregar nas mãos do Senhor. Eu quero te alertar nessa noite, o Espírito Santo te convida a tu entender que tudo que
tu tem passado, tu tem que orar e entregar nas mãos do Senhor. Embora tu não veja os resultados hoje, embora tu esteja com muito medo, o Espírito Santo vem te dizendo, deixa nas mãos do Pai. Confia, ora, para que tenha o melhor direcionamento. E eu acho mais bacana que então, ele ora pedindo socorro a Deus, e naquele momento ele começa a tomar atitudes, porque ele era conhecedor da palavra. E ele começa então a pedir para o seu povo jejuar, para que todos eles entrassem em concordância para vencer aquela tempestade, aquela tribulação. E a gente para muito e pensa, cara, e eu pensava muito isso, por isso que eu acho bacana o Espírito Santo tá falando sobre isso. A gente pensa que jejum não vai resolver nada, que é uma bobagem, mas o Deus, ele alerta, e Jesus fala muitas vezes sobre isso, que grandes desafios, grandes potestades, grandes inimigos, não é necessário que a gente faça jejum. E Josafá sabia disso, então ele pega e pede para que todo o povo, em concordância com ele, façam isso. Então ele começa a juntar o povo e orar, dizendo, ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és forte, é poderoso e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus, expulsaste os moradores desta terra diante do povo de Israel, e desta terra deles Deus para sempre a nós, os descendentes de Abraão, teu amigo. Neste momento, sinceramente, eu te convido para te ler esse capítulo, mas eu quero falar algumas coisas que o Espírito Santo ministra no meu coração. Nós entendemos então que a palavra de Deus ela é eterna, ela é atemporal, e que Deus ele tem honra com a palavra dele. Então, olha só o que Josafá fez. Além dele orar pedindo direcionamento de Deus, ele colocou o povo todo em jejum para que em unidade eles buscassem a Deus. Ele para e ele começa a orar a Deus, mas ele começa a orar baseado nas palavras que Deus liberou sobre a vida, sobre as promessas de Deus. Eu sempre falo sobre isso. O Senhor, se Ele liberou uma palavra profética na tua vida, Ele quer mais que ela seja concretizada. Só que quem impede isso somos nós. Muitas vezes a gente está vendo o inimigo e ao invés de nos prostrarmos e dizer, Senhor, eu tô com medo, mas eu creio, Pai, que Tu tá lutando por mim. Eu creio que a Tua palavra é verdadeira quando diz que eu sou mais que vencedor. Então Josafá, ele usa uma estratégia que o Espírito Santo vem e fala conosco. Cara, se tu quer pedir algo para Deus, se baseia nas promessas que Ele te deu. Senhor, eu não tenho coragem, mas diz na Tua palavra que se eu estou contigo, eu sou mais que vitorioso. Então eu me movo através disso. Senhor, quem sou eu para falar algo, mas na Tua palavra diz que quem dá a boca é Tu. Então, que me dera falar, para de limitar a Deus, sabe? Diante das situações, das tribulações, desde que tu entenda que Ele sempre vai cumprir. Ele só está esperando uma reação tua. Ele só está esperando para saber como tu vai se portar. E eu lembro que, para mim, isso ficou muito gravado, que Deus, Ele sabe o futuro. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele já sabe o que tu vai fazer, se tu vai retroceder ou tu vai avançar a partir daquilo. Só que se tu escolhe avançar, Ele toma essa situação para que tu entenda que hoje tu é diferente e que tu confia nele. Então toda vez que tu passa por uma situação, Deus espera uma reação de ti. Ele já sabe o cenário, mas Ele quer que tu veja essa reação. Ei, eu mudei, eu tô colocando tudo nas mãos do Senhor e eu creio que vai dar tudo certo. E isso faz com que a tua fé seja edificada. Então Josafá e toda a cidade, eles começam a orar, Senhor, nós não temos capacidade, nós não podemos vencer eles, mas Tu destes essa terra para mim. Foi Tu que escolheste essa terra e pelejaste para mim. Então, se Tu fez, Tu teve essa provisão, se Tu me mandou para cá, eu creio que Tu vai me proteger. E é isso que nós temos que entender. Em locais onde Deus nos coloca, em locais onde Deus nos leva, se Ele nos colocou lá, cara, é que Ele vai fazer. Não se preocupa, não se anseia. Se no teu ambiente de trabalho hoje as coisas não estão dando certo, calma. Ora a Deus. Se Ele te colocou lá, Ele vai
fazer na tua vida. Se na tua família tem dado coisas erradas, começa a orar mais, jejua, busca mais de Deus. Diz: Senhor, eu não tenho capacidade, mas a tua palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então me capacita para que isso aconteça. E foi exatamente o que Josafá fez. E eu quero te convidar a entender que isso é uma atitude vencedora. Embora os nossos olhos pareçam, cara, tudo é orar. Sim, tudo é orar, tudo é entregar nas mãos de Deus. Tudo é colocar na mão do único que sabe resolver de uma forma perfeita. Mas nós precisamos ter paciência para que as coisas aconteçam. Então a gente vê que ele começa a falar e orar, né, pedindo para que o Senhor então profetizasse sobre a vida deles, desse a vitória sobre a vida deles. Então no versículo 14 vai falar: de repente o Espírito de Deus desce sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaziel e era descendente de Asafa. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benenias, bisneto de Jeziel, trisneto de Natarias. Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isso que o Senhor Deus diz: não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas é contra mim. Amanhã vocês os atacarão, e quando eles vierem pela subida de Ziz, vocês o encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará você. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Cara, olha só que tremendo. O Senhor vem através da manifestação da oração, do jejum, em resposta a eles e diz: ei, parem de se preocupar. Toda vez que alguém se levanta contra um ungido, quando alguém se levanta contra o teu ministério, quando alguém se levanta contra aquilo que tu tem feito para o Senhor, não é contra ti, é contra Deus. E Deus vem e fala para eles: povo, para de se assolar, para de ficar com medo, para de se perguntar coisas que não tem necessidade. Eu, Senhor, pelejo as tuas batalhas, eu, Senhor, cuido de ti, e todos os teus inimigos cairão sem que tu precise lutar. Tu entende o que o Senhor está falando? Muitas vezes a gente quer resolver as coisas na força do nosso braço, a gente quer resolver da nossa maneira, mas o Senhor está dizendo: ei, só ora, só confia. Ah, mas Senhor, eu tenho que lutar, eu preciso de uma tradição, eu preciso fazer algo. Tu está fazendo, orando, tu está entregando nas minhas mãos. E fique tranquilo, eu preciso só que tu te mova. E isso é bacana porque Deus, ele sempre nos dá as bênçãos condicionadas às nossas atitudes. Mesmo que ele dissesse: ei, eu já derrotei o povo, ele poderia simplesmente derrotar o povo, mas ele diz: ei, te move lá, te move até eles, vai até lá. Ele precisa de uma atitude tua, ele precisa que tu ore, que tu busque, que tu te mova em conformidade com a palavra dele. Então a gente entende que os nossos inimigos, por maiores que sejam, eles não se comparam nada à grandeza do nosso Senhor. E eu acho tremendo que fala mais à frente, no capítulo 21. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e as marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edonitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edonitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas, e os dois lados também acabaram de se destruir. Quando o exército de Judá chegou ao lugar no alto do deserto, eles viram o chão coberto de mortos e ninguém tinha escapado com vida. Então a gente vê que o povo ele se move para fazer aquilo que Deus manda. Porém, quando eles chegam lá, Deus já tinha colocado um espírito de confusão e tinha derrotado os inimigos. Só que o que eu acho mais tremendo é que Josafá, a palavra de Deus, ele mandava apenas ele se mover até lá, o povo. Só que Josafá ele foi mais longe.
Ele colocou os levitas a louvarem a Deus todo o caminho. Sabe que Deus, ele espera coisas de nós, ele nos pede coisas, mas um servo que faz apenas o que ele pede não é o suficiente. Agora, aquele servo que entrega a mais, ele tem um galardão especial ao lado do Pai. Então a gente vê que muitas vezes vencer as batalhas é muito mais simples do que a gente imagina. Eu sei que essa não é a maneira que vocês me veem pregar, muitas vezes eu sou muito mais eloquente, mas eu quero te dar chaves para que tu vença e tu pare de perder as batalhas. Entenda que a oração, o jejum e a adoração não significa que você não está fazendo nada. Tirar um tempo do seu dia para simplesmente adorar a Deus, simplesmente entender mais do Pai, ouvir mais mensagem, ter as suas próprias experiências, cara, buscar na Bíblia, estar conectado com o Espírito Santo, tu ter as tuas experiências, elas colocam o inimigo no chão. E muitas vezes o diabo usa de artimanhas de levantar problemas e deixar tua cabeça tão confusa que tu esquece de buscar a solução, que tá no Pai. Só que a gente tem que entender, como Josafa, o nosso refúgio é Jesus, o nosso refúgio é Deus. Em meio a qualquer problema, em meio a qualquer tribulação, se tu não buscar a Deus, tu nunca vai sair dela. Sabe, é como se a gente estivesse numa areia movediça e que Deus estava lá com a mão estendida para nos tirar desse local, e só Ele pode nos tirar. Mas a gente fica preocupado que a gente está enterrando e começa então a escavar para parar de estar sendo enterrado, então a gente começa a escavar para parar de se afundar. E esquece que a solução está lá em cima. E quanto mais a gente escava, mais a gente se afunda. E é o que a gente tem feito nas nossas vidas. E os nossos inimigos então começam a ganhar território e parar o nosso ministério. Porque eles nos focam em escavar, ao invés de estender a mão para Jesus e então ser libertos. Eu quero que tu entenda e que nessa noite o Espírito Santo coloque esse desejo por buscar mais do Pai. Medita, ora, busca, independente da situação que tu tiver, coloca um louvor e ali entrega: Senhor, eu não sou capaz, mas eu creio nas tuas palavras. Senhor, eu desisti, mas eu creio que tu pode botar um bom ânimo em mim. Senhor, eu sou falho, eu sei que eu tenho pecados, mas tu, Jesus, se sacrificou por mim. Entrega. E eu creio que em nome de Jesus Cristo todos os teus inimigos vão cair, independente da área que seja. Entenda que ter um tempo de qualidade com Deus não é não fazer nada, e sim é estar contribuindo para que a batalha seja ganha. Louva, porque Deus é bom. Entenda que Deus é maravilhoso. Busque Ele, porque Ele é a única solução. Busque Ele porque Ele te ama e Ele te completa. Amém? Essa palavra não deu para escrever, foi o Espírito Santo, e espero muito que ela tenha falado no teu coração. Eu creio que Deus usou e eu não tive tempo de escrever ela, então vem direto do trono. E eu espero sim que tu entenda que para vencer qualquer batalha precisa de 3 coisas fundamentais: oração, jejum, louvor, tá na presença do Pai. E por favor, entenda que tu precisa se santificar também. Eu sei que isso é um processo, mas eu te peço que tu entenda que quanto mais conectado no Pai, mais tu vai querer estar limpo. E essas batalhas, por maiores que sejam, Deus vai colocar os inimigos, Deus vai derrotar os inimigos, Ele vai colocar os inimigos debaixo dos teus pés. Independente do que seja luta financeira, depressão, ansiedade, confia. O nosso Deus é o mesmo ontem, amanhã e sempre. E todas essas promessas que estão aqui, elas não foram só sobre a vida deles, foram sobre a minha e a tua também. Amém? Senhor, te agradecemos por essa mensagem. Sei, Pai, que neste momento eu não fui usado como um pregador eloquente, Senhor, mas eu te agradeço porque eu creio que tu usou da forma que essas pessoas que vão assistir gostam de receber. E eu creio, Pai, que tu vai fazer grandes coisas, que grandes chaves vão ser libertas,
nós vamos ser um povo como Josafa, que mesmo com medo, mesmo diante de qualquer tribulação, louva a Ti e ouve a Tua palavra, então anda em frente, Senhor. Que nessa noite inimigos venham cair por terra, gigantes venham cair por terra, Senhor, e que seja decretada a nossa vitória nos céus, porque Tu és o nosso Senhor dos exércitos. Nós Te amamos, Te louvamos e Te engrandecemos. Amém. Glória a Deus.